medo do Supremo porque tem processo lá, o outro porque é advogado e ganha fortunas com honorários, que está tramitando ações por lá. Então eles não pautam. E, infelizmente, a pautar um requerimento, uma CPI, instalar uma CPI, é de competência exclusiva do presidente do Senado ou da Câmara. Né? Enfim, então eu tenho agora, assinei junto com o Girão, a convocação dele, para ele ir lá no Senado nos explicar, porque quando ele teve a sabatina, ele disse exatamente o contrário de tudo que ele está fazendo. Isso na época do governo Temer. Na época do Temer, que ele foi nomeado pelo Temer. Né? Então ele disse que ia ficar dentro das 4 linhas, que ele não admitia, que ele ia ser o guardião da Carta Magna. Mas aí eu quero questionar uma coisa pro senhor. Eu ouço muito isso de quem é apoiador do presidente. As pessoas dizem assim, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, isso aí é comunista, é esquerdista e tal. Mas ele chegou no Supremo, não foi indicado nem pelo PT e nem por outro governo. Foi pelo governo Temer. Tudo bem que o Temer, ele se elegeu com o PT ali, porque digamos assim, é uma forma de modus operandi do MDB, né? Eles estão com quem está. Então, vamos lá. Aí o Temer assumiu, deram lá, né? Saiu a Dilma, o Temer assumiu, indicou. Primeiro ele era ministro da Justiça do governo Temer, e aí o Temer indicou ele para a vaga que abriu no Supremo Tribunal Federal. Por que esse ranço dele com os bolsonaristas e dos bolsonaristas dele? Porque ele não tem relação direta com o PT. Ele não tem verdadeiramente relação direta, pelo menos que eu sei. Né? Mas eles se escalaram lá no Supremo, ele, Barroso e mais alguns, para ser contra o governo federal, ser contra o presidente Bolsonaro. Ser contra por ser contra. Ser contra por ser contra, eles não engoliram. Eles se acham acima do bem e do mal. Eles se acham os mais intelectuais do mundo. É uma coisa, até parece um castigo. Depois que eles colocam, quando eles vão lá para o Senado pedir apoio, vão em cada gabinete. Vai lá, você recebe, dá um cafezinho, ele vai lá, ele vai pedir o apoio, conta comigo lá, eu quero estar ao lado do povo brasileiro, da Constituição, o poder é a última instância, o poder judiciário. E depois que coloca aquela capa, parece uma maldição, eles se transformam. E ele não foi indicado pelo PT, outros foram. Mas ele foi indicado pelo Temer, ele não tem como, não precisava ser tão inimigo do presidente Bolsonaro, ele e mais alguns. Então eles fazem isso com tranquilidade, pensando que estão fazendo o bem. Estamos que vencer o mal contra o bem, como se ele fosse o bem. Rui Barbosa já dizia, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Você não tem para quem recorrer. Né? Então, infelizmente, nós estamos nessa. O povo saturado, o povo conhece o nome, como eu dizia no início, de um por um deles, porque eles inventam de dizer, eu acho que isso aqui é constitucional, mas não está na Constituição, mas ele acha. E acabou-se, e os pares esquentam aquela decisão. Então, nós estamos num momento muito delicado. Acho que a gente tinha que respeitar a justiça brasileira. O Poder Judiciário não podia ser transmitido aquelas sessões para ficarem aparecendo, quem fala mais bonito, né? As decisões tinham que ser mais filtradas, mais reservadas. Agora, infelizmente, eles estão nesse ativismo judicial desenfreado e não sei onde é que vai parar isso, amigo. Eles estão questionando tudo, dizendo o que pode editar, o que não pode. Agora o WhatsApp, não, você não pode mais, só depois da eleição para implementar algo aqui no Brasil. Telegram. Enfim, então é um negócio descabido, é um negócio que não contribui efetivamente, porque a justiça, ela cuida do passado. O Poder Legislativo faz as leis, né? E o Poder Executivo cuida do presente e o Poder Judiciário cuida do passado. Quando Executivo ou Legislativo, ninguém cumpre alguma coisa, então ele cobra lá atrás. Vocês não cumpriram aquilo que era para fazer. Mas não meter o nariz em tudo que eles fazem.
E os partidos pequenos, infelizmente, quando perdem no voto lá na Câmara ou no Senado, o que eles fazem? Eles arrumaram um terceiro partido. Eles recorrem ao Supremo Tribunal Federal porque sabem que o Supremo Tribunal Federal vai dar guarida àquilo que eles estão querendo, aquilo que eles perderam democraticamente, eles ganham lá. E a decisão do Supremo é a última decisão. Então nós estamos num momento muito delicado. Muito ligado. Eu torço que a gente consiga passar. O presidente Bolsonaro reeleito, ele vai ter a oportunidade de indicar mais 2 ministros do Supremo. Já tem 2 indicados por ele, mais 2, são 4. E começando a mudar. Se as pessoas não mudam por consciência, muda por número, então. Sim. Por participação. Infelizmente, a gente tem se deparado com isso. O ativismo judicial é muito escancarado, chega a ser vergonhoso. Eles não podem ter partido, eles não podem ficar ao lado de A ou de B ou de C. Eles têm que cumprir a Constituição, aquela carta sagrada que juraram cumprir, mas não estão cumprindo. E nós, quem podia fazer alguma coisa extraordinária, pelo menos, constranger, é o Senado da República. Mas, infelizmente, não adianta nós ter maioria lá que quer chamar, se o presidente da casa, estamos tentando reformar o regimento, para ser por maioria todas as decisões, mas o presidente da casa é que faz a pauta. E quando não quer chamar, ele não chama e ponto. E a gente briga, reunião de líder e se escabela tudo, mas infelizmente não tem sido, a gente não tem tido força para chamar eles, pelo menos para que eles possam saber que o Senado tá ligado, tá vigilante, quem aprovou o nome deles pode repreender.